Olá, alunos. Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo aí a nossa aula. Bom, a gente vai continuar aquela parte de estrutura atômica, entrando na parte dos íons, tá? Então, vamos pegar o nosso material para a gente dar continuidade. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Na apostila, a gente vai estar seguindo na página 18, ok? Vamos pegar, então, a nossa aula de íons, tá? Então, meninos, na última aula nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre estrutura atômica, sobre o próton, o elétron, o nêutron, o lugar que eles ocupam, a massa, a carga, não é mesmo? E nós desenvolvemos alguns exercícios com a gente quantificou a quantidade de nêutrons, elétrons e prótons no átomo neutro, né? Então, aqui, para enfatizar, o átomo neutro, ele tem que ter a mesma quantidade de prótons e elétrons, né? Porque a carga dele vai estar neutra. E agora a gente vai para a parte de íons, né? O que vem a ser o íon? Vamos começar a ler aqui, ó. Íons são átomos eletricamente neutros que possuem o mesmo número de prótons e elétrons, tá? Então, foi o que a gente viu a aula passada. E agora a gente vai entrar no íon. Então, vamos continuar aqui, ó. Em certos casos, os átomos podem perder ou ganhar elétrons. Então, eu quero que vocês grifem essa palavrinha aqui, elétrons. E dessa maneira, deixam de ser neutros e adquirem carga negativa ou positiva e se transformam em íons. Então, menino, nós estamos falando aqui, o que são íons? São átomos que não vão deixar de ser o quê? Neutros. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Deixa eu compartilhar, deixa eu dar uma olhadinha aqui com vocês. Então, olha só. Quando você vê o cloro escrito dessa maneira aqui, ele está neutro, não tem nenhuma carguinha perto dele, certo? Agora, quando a gente vê o cloro escrito dessa maneira, com menos do lado, significa que esse átomo já não está mais neutro, né? Ele está aí com uma carga negativa a mais. Então, aqui a gente chama ele de íon, tá? Então, esse aqui passa a ser um íon. Da mesma forma aqui, tá vendo? O Na dessa maneira, ele é um átomo neutro. Já o Na com uma carguinha aqui do lado, já passa a ser chamado o quê? De íon, tá? E a gente tem dois nomezinhos, olha. Ânion é o íon negativo e cátion é o íon positivo. Então, olha só, esse aqui, ele não tem carga negativa, então todos esses íons que têm cargas negativas, a gente chama eles de ânions. Esses íons aqui que têm cargas positivas, a gente chama eles de cátion. Então, esse aqui é um cátion e esse aqui é um ânion, tá? Agora, vamos entender por que esses íons, por que os íons se formam. Gente, os átomos neutros, eletricamente neutros, eles são muito instáveis. Então, eles precisam perder ou ganhar elétrons para poder fazer as ligações químicas. Então, esses íons, eles existem para os átomos adquirirem certa estabilidade e dessa maneira poderem se ligar, tá? Então, vamos supor, para a gente formar o nosso composto NaCl, ali no caso, o Na ele vai ter que perder um elétron e o Cl ganhar um elétron para a gente poder juntar os dois e formar quem? O NaCl. Então, os átomos, eles sempre precisam dos outros, né? Exceto os gases nobres, que já têm uma configuração que dá a eles uma certa estabilidade. Então, eles têm que perder ou ganhar elétrons. Eu quero enfatizar com vocês que tem que ser elétrons. Por quê? Os prótons e os nêutrons, eles ficam contidos no núcleo. Então, a gente não vai mexer no núcleo. A alteração que vai existir é na eletrosfera, tá? Os elétrons que têm capacidade de serem cedidos ou ganhados, tá? Então, eles que vão se mover nesse sentido. O próton fica intacto. Então, a quantidade de prótons e nêutrons, no caso da gente, a massa também, vai ser a mesma. Tá? O que vai mudar é o número de elétrons. Então, toda vez que a gente for fazer os exercícios, a gente vai pensar é o número de elétrons que vai mudar, tá? Então, por essa maneira, a gente vai ter uma carga negativa ou positiva, tá? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. O que eu quero enfatizar aqui também para vocês é o seguinte. Quando a gente tem uma conta bancária,
quando a gente ganha dinheiro na conta, a gente fica com saldo positivo. Então, ganhei dinheiro, fiquei com saldo positivo, ou seja, eu fiquei com crédito na minha conta. Agora, se eu perder dinheiro, se eu estiver devendo alguma coisa, eu vou perder dinheiro, eu fico com saldo negativo. E com isso me dá uma carga, né? Se vocês forem olhar um saldo negativo, eu estou em débito. Então, aqui, primeira coisa que a gente tem que pensar, aqui na química é o contrário. Se eu ganho elétrons, eu fico com saldo negativo. Se eu perco elétrons, eu fico com saldo positivo. É o contrário do banco, tá? No banco, ganhei dinheiro, positivo. Perdi dinheiro, negativo, que é o contrário. Ganhei elétron, negativo. Perdi elétron, positivo. Então, veja bem. Olha aqui nessa questão. Aqui, tá vendo? O nosso cloro está recebendo um elétron. Tá vendo? Aqui tem uma carguinha menos. Está recebendo um elétron. Antes ele estava neutro, tá vendo? Esse zerinho aqui. Então, ele recebeu um elétron e ficou com a carga negativa, Cl-. Tá? Que ele passou a ser chamado um ânion cloreto. Agora, olha só o caso do sódio. O sódio, tá vendo que tá indo embora um elétron? Então, ele perdeu um elétron. À medida que ele perdeu um elétron, ele ficou com carga o quê? Positiva. Então, ele passou a ser chamado de Na+. E aqui ele passou a ser chamado de Cl-. Aí eu falo para vocês. Se ele tivesse ganhado 2 elétrons, qual que seria a carga aqui? Menos 2, ele ganhou 2. Se ele tivesse perdido 2, qual que seria a carga dele aqui? Mais 2, tá? Então, vamos entender como que acontece isso aqui. Eu vou pegar com vocês agora o material que eu coloquei lá no Google Classroom, material de estrutura atômica, olha só. Vamos pegar aqui. Vamos fazer essa comparação. A gente tem aqui o nosso Na. A massa dele é 23, o número atômico 11. A gente já fez isso na aula passada. Então, átomos de sódio. Número de massa, 23. Número atômico, 11. Número de prótons, que é a mesma coisa de número atômico, 11. Número de elétrons, gente, aqui o meu átomo está neutro, tá vendo que não tem nenhuma carga perto dele? Então, o número de elétrons, 11 também, certo? Qual que é o número de nêutrons, gente? Para a gente achar o número de nêutrons, basta a gente subtrair este desse. Então, 23, ó, esse aqui, 23. Menos 11 vai dar quanto? 12. Então, a gente tem aqui a nossa configuração do nosso sódio. Agora, vamos aqui no Na+, tá? É a mesma coisa, vai mudar o quê? O número de elétrons, gente. Lembrando que a alteração acontece no número de elétrons, o resto vai ficar tudo normal. Vamos ver aqui, ó, íon sódio. No caso aqui vai ser um cátion, porque ele tem carga positiva. Número de massa, 23. Número atômico, 11, tá vendo? Ele tá até mais pra cá, ó, ele fugiu pra cá. 11, tá? Continua sendo 11 o número atômico. Número de prótons, 11. Como eu falei com vocês, o núcleo não se altera. Agora, o número de elétrons, gente, o que eu falei com vocês? Se eu tenho carga positiva, quer dizer que eu perdi. Então, se ele tinha 11 anteriormente, ele vai perder 1. Então, ele ficou com 10. Número de nêutrons, 12. Ok? Vamos ver mais o segundo caso aqui. No caso, ele está trabalhando com ferro 56, 26. Aqui 56 é a massa e esse 26 é o número atômico, tá? Então, vai lá. Número de massa do ferro, 56. Número atômico, 26. Número de prótons, 26. Número de elétrons, aqui o meu átomo está neutro. Então, ele também tem 26 elétrons. E o número de nêutrons? O número de nêutrons, basta a gente subtrair os 56 menos 26, vai dar 30 nêutrons, tá? Agora, a gente tem aqui um cátion com carga mais 3. O que significa isso aqui? Significa que o ferro, ele perdeu 3 elétrons, tá? Perdeu carga positiva, perdeu 3 elétrons. Então, o íon ferro 3, no caso aqui vai ser um cátion. Número de massa, a mesma, 56. Número atômico, 26. O mesmo. Número de prótons, 26. Número de elétrons, ele tinha 26, né? Só que ele perdeu 3, então ele ficou com 23. Número de nêutrons, 30. Então, vocês podem perceber que tudo continua igual. A gente vai mudar o que? O número de elétrons, justamente porque o elétron que tem a característica de fazer as ligações, de serem perdidos ou ganhados, tá?
Bom, agora a gente vai ver o que acontece no caso de um ânion. Um ânion, então, vai ser aquele átomo que vai adquirir carga negativa, tá? Então, aqui a gente vai fazer o exemplo do cloro 3517, tá vendo? Então, vamos lá, cloro. Tá, aqui é um átomo neutro porque ele está sem carga. Número de massa, 35. Número atômico, 17. Número de prótons, 17. Número de elétrons, ele é eletricamente neutro, 17. Número de nêutrons, basta subtrair 35 menos 17. Vai dar quanto? 18. Agora aqui a gente tem um ânion, né? O cloro menos 35, 17. Vamos lá. Número de massa, 35. Número atômico, 17. Número de prótons, 17. Bom, esse menos aqui significa que ele ganhou um elétron. Então, se ele tinha 17, ele ganhou um, ele ficou com 18 elétrons. Número de nêutrons, 18. Então, vocês podem perceber novamente, fazendo a comparação, que a nossa alteração ocorre no número de elétrons. O resto fica todo igual. Vamos fazer para o oxigênio, né? Aqui a gente tem um oxigênio neutro, aqui a gente tem um oxigênio com carga de menos 2. Átomo do oxigênio, número de massa, 16. Número atômico, 8. Número de prótons, 8. Número de elétrons, gente, 8, né? Ele está eletricamente neutro, então o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Número de nêutrons, aí você vai fazer o quê? A subtração, 16 menos 8, que vai dar 8. Agora, para o nosso íon oxigênio, vamos lá. Aqui quer dizer que ele ganhou 2 elétrons, né? O negativo ganhou 2. Número de massa, 16. Número atômico, 8. Número de prótons, 8. Número de elétrons, 10. Ele tinha 8, lá ganhou 2. E número de nêutrons, 8. Então, pessoal, vamos voltar aqui para o slide. É dessa maneira que a gente vai trabalhar, tá? Então, aqui é o mesmo exemplo, olha lá, ó. O núcleo não se altera, portanto, A e Z também não. A alteração ocorre sempre aonde? Na eletrosfera. Então, aqui vocês podem verificar isso aqui também, nesses dois elétrons, nesses dois slides aqui, tá? Então, revisando aí, ó. Ânions ganham elétrons e adquirem carga negativa. Cátions perdem elétrons e adquirem carga positiva, tá? Agora, deixa eu tentar fazer para vocês aqui um exemplo, olha. Por que isso acontece? Olha, vamos pegar um átomo neutro. Olha, no átomo neutro, esse átomo neutro, olha, vamos supor que ele tenha 17 partículas positivas com 18 partículas negativas. Desculpa, gente, 17 partículas negativas. Bom, se esse átomo ele tem 17 prótons e 17 elétrons, quer dizer que ele está neutro, né? As cargas elas vão praticamente zerar ali, né? Eles vão perder aquilo ali. Agora, vamos ver o que acontece aqui. Vamos supor, então, que a gente vai ter um átomo que ele tenha 17 prótons. Mas ele ganhou um elétron. Então, vou colocar aqui, ó, ganha um elétron a mais, né? Inicialmente ele tinha 17, mas ele ganhou um elétron e ele ficou com 18 partículas negativas. Então, gente, qual que vai ser a diferença aqui, ó? 17 positivo com 18 negativo, vocês concordam comigo? Que vai sobrar uma carga negativa? Vai sobrar uma carga negativa? Então, por esse motivo que quando o átomo ganha elétron, ele, né, vai sobrar naquele átomo uma carga negativa e ele vai ficar, então, exposto, né, aqui. Cl-, seria o exemplo do Cl-, quer dizer que o cloro ganhou um elétron e aí sobrou, né, uma carga negativa ali no balanço, tá? Agora vamos ver um outro exemplo aqui. Olha, vamos ver o mesmo exemplo. Deixa eu pegar aqui vamos supor que a gente tem 11 partículas positivas com 11 partículas negativas, o nosso átomo vai estar o quê? Neutro. Mas vamos supor que o nosso átomo agora ele perdeu uma partícula negativa. Ó. Vou colocar aqui, ó. Perde uma partícula negativa, né? Se ele perde uma partícula negativa, qual que vai ser o saldo aqui? O saldo aqui vai sobrar uma carga o quê? Positivas.
sobra um positivo, né? Mais 11 com menos 10, sobra mais um. Então, por isso que quando perde, sobra um positivo. Então, aqui seria, por exemplo, o caso do Na+, né? No caso, ele perdeu um elétron e sobrou uma carga positiva, com Na+. E aqui, no caso, sobrou uma carga negativa, então ficou Cl-. Então, por esse motivo que acontece isso, tá, gente? Porque os elétrons que são ganhados ou perdidos, né? Se tá com excesso de elétrons, a carga fica negativa, tá? Se tiver em falta, fica com carga positiva. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Vamos fazer esses dois exercícios aqui, tá, meninos? Ó, primeiro aqui, ó. Há 100 anos foi anunciada ao mundo inteiro a descoberta do elétron, que provocou uma verdadeira revolução na ciência. Essa descoberta proporcionou à humanidade, mais tarde, a fabricação de aparelhos eletrônicos, que utilizam números fiações de cobre. A alternativa que indica corretamente o número de elétrons contido na espécie química cobre, né, mais 2 Então, aqui, meninos, deixa eu só consertar aqui. Esse aqui é o número atômico, né, o 29. Vou consertar aqui. Vou colocar ele em subscrito, tá? Aqui. Então, meninos, olha. Então, quer dizer que aqui, vamos colocar uma caixa de texto aqui para a gente poder estar fazendo. Meninos, então aqui significa que o Z do cobre é quanto? 29, certo? Então, se o Z, se ele está com carga mais 2, meninos, significa que ele perdeu ou ganhou? Ele perdeu 2 elétrons. Então, quer dizer que o número de elétrons do cobre vai ser quanto? 27. Então, nossa resposta vai ser letra B, ok? Vamos para o próximo exercício. Considerando um átomo cujo número atômico é 19, que forma um cátion monovalente ao participar de reações químicas e que apresenta 20 nêutrons, o número de elétrons, prótons e a massa do cátion são respectivamente. Gente, quando eu falo monovalente, significa que adquiriu carga de 1, mais 1 menos 1. No caso, como ele falou cátion monovalente, aqui, ó, né? Vamos colocar aqui, ó, cátion monovalente. Então, significa que ele adquiriu de carga de o quê? De mais 1, tá? Então, cátion monovalente, vamos supor que aqui o X seja o nosso átomo, tá? X é o nosso átomo. Ele adquiriu carga o quê? De mais 1, porque falou cátion monovalente. Se eu falar divalente ou bivalente, 2. Se eu falar trivalente, 3. Se eu falar tetravalente, 4. A gente só vai até o tetravalente, tá, gente? Então, monovalente 1, bivalente 2, trivalente 3, tetravalente 4. Então, olha só, o número atômico dele é 19. Então, vamos colocar aqui, ó. 19, número atômico. Então, o nosso átomo tem essa configuração. Ao participar de reações químicas que apresentam 20 nêutrons, o número de elétrons, prótons e massa do cátion. Então, vamos resolver aqui o exercício aqui mesmo. Bom, o Z dele, gente, vai ser quanto? 19. O número de nêutrons dele vai ser quanto? 20, né? Que foi falado no exercício. Bom, a massa, gente, é tranquilinha. A massa é Z mais N. Que aí vai ser... Vou aumentar a letra aqui para vocês. Peraí. A massa, né, meninas, é Z mais N, que vai ser, então, 19 mais 20, que vai ser igual a 39. Só que o número de elétrons se ele formou um cátion
monovalente quer dizer que ele perdeu um elétron. Então, se o meu Z era 19, então o meu número de elétrons vai ser quanto? 18. Então, vamos analisar as alternativas. O número de elétrons a gente viu que é 18. Então, a gente fica entre a letra A e a letra E. O número de prótons, é o número atômico, que é 19. Então, entre letra A e letra E. E agora, o número de massa é Z mais E. Então, 19 mais 20 vai dar 39. Então, nossa resposta é letra E. Ok, meninos? Então, eu deixei, né, lá no Google Classroom para vocês exercícios estarem resolvendo. Então, gostaria que vocês, né, qualquer dúvida, chamassem aqui no horário das aulas, das suas respectivas aulas, para a gente poder estar esclarecendo, tá? E façam mais exercícios, é uma matéria bem tranquila, mas que precisa ser ela precisa ser bem estruturada, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição nos horários, como eu falei com vocês. Façam os exercícios direitinho, se organizem e nós vamos. Eu tenho que gravar mais uma aula sobre isótopos, isóbaros e isoeletrônicos, aí a gente termina as nossas aulas de estrutura atômica. Então, um abraço, nós nos vemos em mais um vídeo.